trabalho, amizades, família, questões que geram ansiedades, processos internos, conhecimento, estudos, projetos de qualquer espécie que for, graduação ou graduações, treinos, tanto os mentais quanto físicos, a busca por algo melhor. A gente sempre está se dedicando a tentar viver uma vida de forma que a gente possa seguir em frente. E talvez nós acabamos que esquecemos alguns pontos que já temos produtivos em nós mesmos, por exatamente a gente querer desenvolver coisas que não estão ao nosso alcance. E com isso esquecemos de ver, observar, tatear o que já fazemos de forma funcional. A gente, por causa dessa não observação, fica muito deprimido. Quando a gente não consegue fazer algo que na nossa imaginação daria certo, que a gente acabou que projetou na nossa imaginação sem interpretar as coisas que nós já fazemos. E na maioria das vezes, a gente acaba por desistir antes de tentar novamente. A gente acaba que procrastina a tentativa, a segunda tentativa, a terceira tentativa. E talvez o segredo que tanto queremos não é para as coisas que ainda precisamos ter, ou seja, para as coisas que nós desejamos no futuro ter, mas sim para as coisas que nós já temos, as coisas que nós já produzimos, que nós já fizemos, que nós já colhemos. E se alguém perguntar, o que eu já tenho? Ao pensar, o que eu posso fazer com isso? Outra pessoa vai responder, se observar a funcionalidade e os bons resultados dessa pessoa, da seguinte maneira, que o que você tem, tudo aquilo que é necessário para você continuar. Não necessariamente a gente tem tudo o que precisa ter, mas necessariamente nós temos tudo o que precisamos. Ou seja, temos coisas que não precisamos de muito, mas o básico das coisas. Só que por causa de uma crença até mesmo pregada pela sociedade e colocada até em nossa cognição, a gente infelizmente pensamos sempre em ter mais, no sentido da tentativa do objeto de desejo, preencher o objeto da nossa própria consciência, ou seja, o que nós realmente queremos. Projetamos então a necessidade de mais sem ver aquilo que já temos. Um exemplo interessante é que se alguém deseja um carro do ano ou um carro novo, mas só tem uma motocicleta, uma moto, então essa pessoa pode se imaginar que nunca vai ter o carro pela inexperiência de não dirigir um carro e por não ter um dinheiro para comprar aquele carro. E aí acaba que ela tem pensamentos disfuncionais e esses pensamentos geram comportamentos disfuncionais e esses comportamentos acabam que fazem a pessoa desistir ou não se esforçar para chegar realmente onde ela deseja, ou onde ele deseja. Mas, se nós pensarmos um pouco
mais criticamente, e se ele conseguir enxergar o que já tem, a maneira crítica de se enxergar, nós podemos basicamente dizer que é olhar para a realidade e observar aquilo que já existe. Se ele não tem dinheiro para um carro do ano, mas tem uma motocicleta, uma moto, o que de melhor ele pode fazer com o que ele já tem? A resposta é que ele pode fazer o que está ao seu alcance, o que está ao alcance dele, o que lhe é apresentado. Ele pode pegar a sua moto, trabalhar com ela ou estudar com ela, ir para lugares que lhe darão experiência, conhecimento e recursos para fazer o que deseja, para alcançar aquele carro então que ele acha tão necessário assim. E talvez esse seja o problema. A gente não vê o que está ao nosso alcance. E com isso, nós sempre desejamos o futuro das coisas. Esquecemos de trabalhar o presente. E se esquecemos de trabalhar o presente, então ansiosamente projetamos para o futuro sem nem mesmo observar aquilo que nós já temos em mãos. E se a pessoa não enxerga o que está à sua frente, provavelmente ela vai fantasiar com coisas que não tem e vai acabar ficando triste nesse processo, se dando uma crença de uma desvalorização maior, muito grande, chegando então até a se comparar com pessoas que, pela sociedade e por outras pessoas até, são chamadas de bem-sucedidas. Uma boa técnica, e até para a gente parar para pensar um pouco, é olhar para sua frente, para nossa frente, e encarar a realidade como ela é. Por mais difícil que as coisas são, você não precisa fazer tudo achando que vai dar conta de tudo. Pelo contrário, se você trabalha com perfumes e bateu a sua meta de venda de 10 perfumes ao dia, por assim dizer, não se mate para fazer mais coisas. Não se disponha a se adoecer, porque mais coisas o deixarão cansado, ao ponto de achar que as coisas que faz não têm mais nenhum sentido por causa do cansaço. E esse sentido se tornará um comportamento de indiferença. Não vale mais. E talvez essa indiferença pode se tornar um humor mais deprimido, uma tristeza maior. Tente sempre observar, não o futuro, mas o agora. E nesse agora, fazer coisas que estão sendo produtivas e funcionais para você. E se você errar, pare para pensar que você é uma pessoa normal. Lembre-se, você é um humano, um indivíduo como todos os outros, e como todos os outros deve tomar a consciência de que precisa fazer aquilo que está ao seu alcance.